vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Meus amigos, jogo do esporte com Vasco da Gama ainda dando desdobramentos. E vamos falar aqui sobre as atualizações. A gente viu ontem o craque Neto se posicionando aí favorável ao Raniel, defendeu o Raniel. Iremos abordar aqui a situação da perícia que teve ontem lá na Ilha do Retiro para examinar o que aconteceu com os portões, com o cadeado. Tem foto aqui do cadeado. Iremos abordar a situação do Rafael Claus, que acrescentou informações importantes aí na súmula. E a gente vai falar aqui do pedido da Procuradoria, do STJD. E dentro do direito, a gente diz que é causa ganha para o Vasco da Gama. Eu estou afirmando aqui, causa ganha na justiça pro Vasco da Gama. Ó, e o martelo está batido aqui na minha mão. E para finalizar o vídeo, a gente vai falar aqui sobre a situação aí da tabela para dar uma atualizada. Então vamos lá, meus amigos, se inscreva no nosso canal, por favor, nos dê um voto de confiança e todas as notícias a gente vai colocar com fontes aqui para não ter problema nenhum de disse e me disse, certo? Então vamos lá. Primeiramente, ontem a gente viu o craque Neto se posicionando favorável aí ao Raniel. Queria parabenizar o Neto aqui, porque a gente critica muito a imprensa aí, alguns jornalistas, principalmente alguns que se dizem ser vascaínos e não se posicionam favoráveis à instituição. Então a gente vai colocar aqui o Neto defendendo o Vasco da Gama, imagens do canal lá do Russo. Agradeço aí ao Russo por estar cedendo as imagens aqui pra gente, e a gente coloca aqui o Neto falando. Coisa, esse país aqui é o país da hipocrisia. Sabe por quê? Porque quando o Vinícius Júnior fez a dancinha, nós defendemos ele aqui para que isso tinha que acontecer. Agora o menino do Vasco faz o gol aos 45 minutos e vai vibrar na torcida. Qual o problema de vibrar na torcida do esporte? E aí, o Raniel, e aí vem mais, 45 minutos, pênalti. Qual o problema do cara vibrar? Pô, o cara pode ir para a primeira divisão. Subiu o time dele. Aí o esporte vai, os caras abrem e aquele vagabundo safado. Desculpa de gritar, viu, Schneider? Que hoje que não vai dar para falar baixinho, não. Safado, vagabundo. Você chutou a enfermeira. Ela estava no chão. Seu vagabundo, safado. E a enfermeira, bombeira, tudo, ela é mulher, Cascão. Mulher. Eu sei que a profissão dela é bombeira, tá tudo certo. O Merchan espera um pouco. Seu vagabundo! Você tinha que... Então a gente viu aqui o posicionamento do Neto. Parabéns ao Neto. E aí, para não ficar aqui só nas nossas palavras, ontem a perícia teve lá na Ilha do Retiro, tá? Para verificar a situação lá dos portões, né? E mostraram aí como que ficou o cadeado. Então a gente vai colocar aqui cadeado ali do portão, certo? Porque a torcida do esporte disse que não foi o funcionário que abriu, certo? Que não foi o cara da segurança que abriu. E tem imagens claras aí que eu já mostrei para vocês. Então a perícia, né? Ela constatou da seguinte forma aqui. Olha aqui, ó. Olha como que tá esse cadeado aqui. Olha, esse cadeado aqui, né? Isso aqui foi arrombado ou esse cadeado foi cortado no meio? Tá muito claro que esse cadeado ele foi cortado no meio da forma como tá aí. É inaceitável. É inaceitável.
Então a perícia aí vai dar aí o seu laudo também com relação a essa situação. E, meus amigos, não para por aí. O Rafael Claus, ele simplesmente acrescentou informações aí na súmula dele. Então ele confirmou todo o tumulto, mas fez alterações com relação à situação do horário do início da partida e do término da partida. Então a gente coloca aqui para vocês, a título de conhecimento também. Olha só, a gente vai colocar aqui agora. Aí, meus amigos, ó. Rafael Claus acrescenta informações da súmula de Sport 1 e Vasco 1. Ele fez alternâncias aqui com relação a alguns trechos da partida na súmula, porém ele confirmou aqui, tá? Todo o tumulto que foi narrado por ele na súmula, tá? Então a gente coloca aqui, ó, já que em virtude do tumulto narrado, né? Então ele confirmou tudo, assinado aqui pelo Rafael Claus. E aí o seguinte, tudo chegou aí na procuradoria aí do STJD. E aí é a cereja do bolo. Porque a procuradoria do STJD, após analisar tudo, né? Ela fez os seguintes pedidos aí. Vamos colocar aqui para vocês aqui, tá? Ela pediu a interdição da Ilha do Retiro, denúncia aí contra a atitude do Raniel e do Luiz Henrique, que podem pegar aí até 6 jogos aí de suspensão. Acho que a situação do Luiz Henrique é justa, mas do Raniel não é, né? E o seguinte, o Vasco pode sim ganhar os pontos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isto é causa ganha. Isso é causa ganha, porque a Procuradoria do STJD é quem está pedindo, não é o Vasco que está pedindo. Isso é uma ação penal pública, tá? Então, a própria CBF aí pediu aí punições drásticas ao esporte. Então a gente fundamenta aqui tudo bonitinho para o torcedor do Vasco, tá? O Raniel, né? Ele vai ser aqui mais o outro jogador, Luiz Henrique, enquadrado aqui no artigo 211 e 213, mais 205 por condutas aí antidesportivas, tá? E é o que a gente falou. O esporte vai pegar aí também, aqui na matéria, não vou ler tudo porque é muito grande, mas o esporte vai pegar aí uma multa de 10 a 100 mil reais aí sobre toda essa situação. Então, meus amigos, é uma situação que a gente está aguardando aí para poder acontecer. E aqui, ó, coloco aqui para vocês, tá? Para ficar muito claro aqui, tá? Não é o Laureano que está falando, não. É o artigo 205, tá? Da Confederação Desportiva de Futebol. Então tá assim, ó. Impedir o prosseguimento do jogo, da partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica ou intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Então tá aqui, ó, 10 a 100 mil, tá? Diz o regulamento, e a entidade esportiva fica sujeita aí à suspensão da partida, né? Podendo deixar de ganhar os pontos, como diz aqui os artigos, certo? Então, pessoal, muito simples, muito claro para o torcedor do Vasco entender. Segundo informação do jornalista Wellington Campos, tá? Esse julgamento que vai ser mera formalidade, tá? Porque isso é uma causa ganha. Se o Vasco não ganhar, é porque a diretoria do Vasco deixou para lá, certo? Tipo assim, vai ser semana que vem, tá? Semana que vem o julgamento aí, segundo o Wellington Campos. Então a gente traz aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui a matéria também. Estou me preocupando em colocar tudo com fonte. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas para vocês terem aí o conteúdo adequado. Então tá aqui, ó. Julgamento de Sport 1, Vasco 1 deve acontecer na próxima semana, o que deverá ser
só formalidade, porque o Sport vai ser punido e o Vasco vai ter aí os pontos. O Vasco conquistando esses pontos, ele vai aí para a segunda colocação e praticamente aí está aí carimbado na Série A. Certo, meus amigos? Agradeço pela sua atenção. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e sobre os assuntos. Não deixe de comentar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Vascão na Série A, martelo batido, tá? 3 pontos aí do Vascão. Valeu, meus amigos. Aquele abraço aí.